revisitar o meu conhecimento, o meu acervo e devolver isso e negociar com isso. O papel do professor, estou pronto para, né? Assim, o museu está pronto com isso, a gente está pronto para isso, assim, para esse lugar desse possível embate, né? Quando você fala que a professora veio e foi interessante que ela traz um certo roteiro para os meninos já, né? Nessa experiência que você disse dos monitores com os meninos pequenos e tal. Ok, beleza, né? Já há um preparo, né? Mas e quando não tem esse preparo e a gente está autorizando, a partir dessa ferramenta, um certo conhecimento vir dialogar com a gente? E se essa memória não está pronta? E se esse público que você disse que é preferencial, né? E que eu até conheci, porque participei um pouco do projeto, que trouxe as professoras para cá e tudo, nas primeiras visitas, né, da instalação do prédio. E se esse conhecimento, de alguma forma, cria um empate, até com outros poderes. A gente está pronto para negociar com eles, a partir dessa rede? Como é que fica isso? Aqui isso é um fato para provocar. Eu acho que a gente não está pronto, e um dos maiores exemplos disso é a dificuldade que a sociedade teve de responder com a pichação no Bienal de São Paulo. Uma intervenção pública que vai lá dentro, coloca um elemento lá dentro e desestrutura completamente. A dificuldade, né, do envolvimento, polícia, o curador, quem que vai, a dificuldade de relacionar com a manifestação pública ali. E hoje, de uma certa forma, a notícia, eu esqueci a manchete, a Bienal está abrindo esse final de semana, né? E eles fazem uma alusão, né? Eu esqueci, mas ele fala de alguma coisa da transgressão à retomada, né? Que é uma tentativa de produzir um diálogo, né? Então, assim, eu acho que o museu tem que se preparar para isso, porque é cada vez mais fácil, né? De invadir espaços, de manifestar, de colocar coisas. Não estou falando que as pessoas vão chegar aqui e vão pichar, mas vão fazer isso pelo site, vão fazer isso pelo Twitter, né? E o museu tem que ter um preparo, né? Porque a rede não funciona sozinha, precisa de inteligência, emoção por trás também, né? De gente pensando. Mas eu acho que é um caso emblemático, assim. Quero só falar Lembrei, até na fala do Gustavo, quando ele fala de memória, e aí o Fred traz essa questão, as duas questões me trazem à tona a mesma lembrança, né? Que o Marcelo, na época, me chamou para a gente fazer a gravação do momento que o Paulo Mendes da Rocha ia apresentar o projeto arquitetônico desse prédio para o IFAM. Não, para o IEF. Conselho Municipal do Patrimônio. Conselho Municipal de Belo Horizonte. Né, que foi um momento no qual, assim, o depoimento que ele dá e o que ele traz como conceito de memória foi simplesmente único. Nunca tinha visto isso, né? E eu acho que esse prédio já nasce com essa perspectiva do embate, da provocação, né? O projeto dele, que é uma intervenção, né? Que às vezes não é tão visível, traz uma discussão muito complexa, né? No qual ele faz um discurso sobre memória incrível, no qual o que fica para mim agora do discurso dele, né? É que cada pessoa é um museu em potencial, né? E que a história da memória não é a memória parada, é a memória viva, constante, o tempo inteiro, né? É a memória que se constrói, né? Eu acho que nós estamos dialogando com a mesma inspiração do Paulo Mendes da Rocha, né? Que modifica o espaço para isso. Primeiro o espaço físico, né? Nossa, complicou, né, professor? Ficou difícil. Ficou difícil. Abriu uma outra pessoa para você. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu fiquei pensando nessas colocações, assim, eu acho que a rede, imaginar, a rede ela acontece, né, com a opinião das pessoas, com as postagens, com novos conhecimentos e tal. Vamos imaginar, está correndo aqui, a exposição está aqui, uma exposição de longa duração, né? E a rede está aqui. Acho que vai chegar um momento que se alguma coisa postada aqui, né, for altamente significativa e fizer com que esses pesquisadores façam uma revisão nos conceitos colocados aqui, eu acho que é possível sim
ter alteração na exposição de longa duração, né? Eu acho que não impede. Mas eu fico entendendo também que a rede é como se fosse uma exposição da exposição. É genial, cara, porque aí, assim, tem coisas que não vão mudar. A gente não vai voltar lá na história e falar, não foi o Mendeleev que criou ou sistematizou a tabela periódica. Mas mesmo a teoria da escada a gente consegue refazer. Mas, isso, muito obrigada pela lembrança. Mas para outras pessoas a gente já não consegue. Mas o que aconteceu, por exemplo, aqui? Todo mineiro sabe ou sabia, né, que as escadarias do Palácio da Liberdade, das secretarias, eram belgas, ou são belgas. E a gente, no processo de restauração, quem veio restaurar a escada é um alemão. Aliás, nunca vi tanto alemão, ou descendente de alemão aqui dentro, depois essa história é à parte. A gente podia colocar isso na rede, as coincidências. Então, esse cara que domina, ainda, né, trabalha com a forja e também a laser, que ele faz as duas coisas simultaneamente, é descendente de alemão, chegou aqui, linkou uma plaquinha que ele achou na escada e falou, essa escada ela não foi feita na Bélgica. Aí todo mundo caiu para trás. Essa escada foi feita em pequenas forjarias no interior da Alemanha. Eu vou provar isso. E foi embora para lá e passou um e-mail para os amigos dele na Alemanha, pedindo para ver se eles encontravam alguma livraria. Funcionou uma rede. O catálogo e deu o nome do fone, não sei o quê. Claro que a plaquinha na escada hoje está limpinha, todo mundo vai ver direitinho, né? Então, enfim, o que aconteceu? Veio o catálogo para ele, e aí no catálogo, que foi achado num sebo de 1900, esse catálogo, tem a foto da escada do Palácio da Liberdade e dessa escada aqui. Sério? Pois é. Então, a gente funcionava aqui como fuçadores mesmo, e às vezes... Claro que, né, não tem como duvidar, porque está escrito na contracapa para onde aquelas forjarias enviaram escadas, e está lá, Ministério do Interior em Belo Horizonte, porque aqui era o Ministério, lá era o Palácio do Presidente, aqui era o Ministério, tá certo? Então, mas mesmo assim, com todos os fatos da questão da memória, tem gente que não aceitou isso e fala assim, aquele povo ali daquele museu fica falando que a escada é alemã, mas a escada é belga. Então, né, eu acho que é interessante esse relato, né, e tantos outros que vão acontecer e que estão acontecendo. Mas foi publicado na imprensa, o próprio IEFA, né, reconheceu, sei lá como é que é esse processo, mas mesmo assim tem gente que não acredita. Então, o que eu estou tentando dizer assim, tem coisas aqui dentro que são fatos, né, e que a rede pode correr em paralelo falando outra coisa, trazendo outras histórias. E é bom para a gente fazer sempre esse contraponto, né, o que será? Passamos a vida inteira acreditando nessa história que foram os reis belgas que mandaram as escadas belgas de presente. Bom, agora não sei onde que os reis vão ficar. Fred, tem um amigo meu que fala assim, a vida em beta. A vida em beta. Então acho que não tem nada pronto. Não tem resposta. A vida em beta é construção, processo, conflito, dificuldade, desafio, desafio. E aí a turma vai se preparar quando tiver que se preparar, pegar o caminhão andando, trocar a roda com ele andando. Nós temos que fazer isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. Ficar esperando o Brasil dar jeito, aquelas discursos assim, o povo está preparado. Vamos embora, porque a vida é beta. Em beta, né? A única coisa que eu diria a mais é que as coisas estão mudando rápido demais, né? Então, o que está muito evidente hoje, essa grande dificuldade, ela também tende a, de uma certa maneira, quer dizer, as dificuldades serão outras, mas essa vai passar, né? Agora, é muito legal, eu acho que repensar, né, o próprio papel dos museus com relação ao conhecimento ou à verdade, isso é algo que vai acontecer de toda maneira.
talvez lidando com essa... Eu acho que essa história que vocês acabaram de contar da escada, que é alemã, que é rebelde, de toda maneira isso constitui uma memória. E que diabo foi isso? Que história é essa? Que foram os reis da Bélgica, então que deram? Isso já é ótimo, isso é uma memória, isso é real, isso é verdadeiro. E se não tivesse restaurado o prédio, se não tivesse transformado esse prédio em um museu e tal, nada disso teria acontecido. Quer dizer, são coisas, é um movimento, né, que foi falado aqui. Você tem que, a vida continua, você tem que ir mudando, isso aqui não podia ficar como estava, né? Ninguém conhecia o prédio, tudo que foi falado aqui, acho que faz parte. Está mostrado a partir da restauração, nem as próprias pessoas que trabalharam aqui quando era secretaria viam, porque já estava coberto, já estava desaparecido. Ninguém nunca tinha visto a placa? Não, com certeza sim, mas não atentar, mas é difícil também atentar. Por quê? Como é que esse cara foi procurar a placa? Porque na formação dele como ferreiro, ele já sabia que existiam algumas fábricas que faziam esse tipo de produto. Não é um produto qualquer. É preciso olhar essa escada com um olho do construtor, que foi o olho que ele olhou, né? Não é uma escada qualquer, né? Ela é toda ela é toda diferente. Depois vocês vão lá dar uma olhada. E você não entra num espaço de trabalho para contemplar. E no museu você entra para contemplar. Eu acho que é a grande diferença. Você não entra para trabalhar, senão, né, assim, olhando com aquela coisa da contemplação. A gente entra todo dia. Depende do trabalho. Aqui na secretaria, com verdade. Olha, nós recebemos aqui, nos primeiros dias, alguns ex-secretários. E a gente sabia, pela forma, né, de vir e tal, assim, de terno, bem formal, alguns até com as esposas, bem... Então, assim, entrava com aquele olhar, assim, com aquele ar de desgosto. Vamos ver o que eles fizeram do meu prédio, né? Ex-secretário de Educação. Ex-secretário de Educação, E aí, onde que é a sala do secretário? Não, aí apertou, porque agora a gente, né, tem a sala da matéria-prima, tem a sala do chão de estrelas, a gente tem a sala das miragens, mas a sala que era do secretário, sim. E não tem mais a fotografia dos secretários. Não. Então, eu achei interessante, assim, eu falei, agora eu vi ele entrando, especificamente percebi que ele não estava feliz, e fui encontrar com ele no final da visita, que eram mais ou menos 3 horas depois que ele entrou. Então eu falei, bom, você ficou aqui 3 horas, né? E ele agradeceu, assim, sabe? Me emocionado, da beleza que o prédio estava, da maravilha da exposição, do isso, do aquilo, do tudo. Então, assim, a gente percebe que depois disso tudo, né, do desgosto, veio o prazer de poder ver um prédio que ele nunca viu enquanto era secretário de Educação, dentro do prédio. Nessa sua fala, acho que é importante dizer que o que estava aqui não desapareceu. Não. Né? Ele mudou, ele foi temporariamente para o Instituto de Educação, onde essas escolas estão lá, não sei se ainda estão lá, e que eles vão futuramente para onde a educação funciona com maior intensidade, lá na Avenida Amazonas. Mas o acervo que está aqui, ele foi temporariamente acomodado no prédio do Instituto de Educação, que também é um prédio novo. O prédio foi restaurado para receber que é essa questão da memória também. Não é uma... Não, e o Marcelo também dizer que a entrada do prédio, a primeira atração é a memória. Tá lá, o nome da atração é Memória do... Pode continuar. Que conta essa história toda. Gente, desculpa, eu fiz uma intervenção, porque já são nossos programas, né? Mas eu estou super feliz que nós já estamos por uns 30 minutos. Quer dizer que está muito bom. Mas acho que respeito ao horário, às convenções, né? Eu queria saber se tem mais alguma dúvida, mais alguma informação. Eu queria só fazer uma... Eu fui errar, porque poderá.
Rapidamente, eu queria só fazer uma observação, que eu acho que o pessoal da internet aí que lida muito com isso, às vezes passa a impressão de que o mundo só está mudando agora, né? De que, vamos dizer, que as mudanças não sempre foram intensas no mundo. O tempo todo o mundo mudou, né? Quer dizer, se você pegar alguns momentos especiais, então eu imagino assim, eu fico imaginando o Marco Polo, quando chegou à Itália com todas aquelas histórias, e mesmo depois todo o processo do mercantilismo, o mundo muda o tempo todo. O mundo muda o tempo todo. Eu acho que o que está mudando na internet é só a nossa lógica, né, de comunicar. Porque de resto eu acho que nada mudou. Era isso que eu queria falar. E convidá-los a participarem da nossa rede. Continuamos com a programação na quarta e na quinta, amanhã a partir das 14 até as 21. E na quinta também de 14 às 21. Vocês podem conferir no site. Ok? Foi ótimo. Vamos esperar. Mas enquanto isso, eu vou agradecer demais a presença do Celso, né? César, a gente está já há um tempão tentando esse encontro, né? E eu te conhecendo através dele, você me conhecendo através dele, né? Tá vendo como é que funciona? Agradecer também a presença da professora. Vamos aplaudir a professora, né, gente? Quem sabe a gente tem um outro encontro, né? Futuramente, para voltar a debater esse tema. Eu quero vir, era obrigação, nós temos antes. Na programação amanhã está incluído uma visita monitorada, às 14 horas.